Essa escala surgiu através de um cientista, um médico psiquiatra, David Hawkes, um médico norte-americano. Esse médico, ele mapeou a consciência, as emoções, o nosso estado vibracional, o nosso estado de ânimo perante a vida. Ele fez vários testes através de cinesiologia, que no Brasil é conhecido como cinesiologia aplicada, em pacientes em comas e diversos tipos de pacientes que eu não vou me atrelar muito dentro das técnicas do David Hawkes, porque eu acho que não vem ao caso. Tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre a escala de consciência de Hawkins. Mas o fato é que todos os terapeutas mais bacanas, os terapeutas mais evoluídos hoje, eles usam a escala de consciência de Hawkins para a gente ter um parâmetro, para a gente ter uma ideia em que ponto a gente está na nossa vida, para que a gente faça mudanças significativas, verdadeiras, curar doenças, sair da escassez financeira, ter bons relacionamentos, independente de como esteja o mundo aí fora, independente de política, independente do que seja aí fora. Dentro de nós possui a informação do universo, dentro de nós possui a informação perfeita, do corpo perfeito, da prosperidade perfeita, tudo perfeito. Então, com a escala de Hawkins, a gente consegue ter um parâmetro melhor e para a gente poder entender mais, porque, afinal de contas, 90% de todo o nosso aspecto está no nosso inconsciente. Então, 10% nosso só que a gente tem consciência, que a gente tem propriamente domínio dos nossos atos e das nossas atitudes. Essa escala de Hawkins, a gente costuma chamar de evolução das emoções. Então, nós temos as emoções mais baixas, quanto às emoções ou estado consciencial ou a vibração energética mais elevada. O nome tanto faz, é só um conceito para a gente abrir mais a nossa consciência, para que a gente tenha mais respostas significativas para as mudanças que realmente a gente quer, realmente a gente precisa para a nossa evolução. Então, as pessoas que vibram, por exemplo, na vergonha, no medo, na angústia, na tristeza, estão na vibração mais baixa. De 0 a 1000, por exemplo, segundo a escala de Hawkins, 20, 30, 40 Hz, então é a escala da vergonha, da culpa, da tristeza, e conforme a gente vai subindo essa escala, a gente vai subindo nas emoções, aí a gente vai vibrando, por exemplo, na apatia. A apatia já não é tão ruim quanto a vergonha, quanto a culpa, mas é um estado que você não consegue fazer nada, tu fica paralisado, tu fica apático para as coisas. Depois da apatia, você vai vibrando em raiva. Raiva já é um sentimento, apesar de ser negativo, ainda é um sentimento bom, comparando a culpa, comparando a vergonha. Então, na raiva, você já começa a ter força para você ir tomar ação, para você criar grandes movimentos na sua vida. Mas ainda não é o suficiente para você provocar grandes mudanças. Então, a partir da coragem, depois de raiva vem coragem, que a gente começa então co-criar a nossa realidade de uma forma positiva. Aproximadamente uns 200 Hz, numa escala de 200 Hz, nessa escala vibracional, a gente começa a co-criar situações positivas na sua vida. Antes disso, a gente só cria desgraça. Então, pessoas que estão na tristeza, a pessoa que está no desânimo, a pessoa que está na culpa, ela só vai co-criar desgraça, vai co-criar mais falência, mais abandono, mais vitimismo, e nesse patamar, vamos dizer assim, é bem difícil, é bem complexo a pessoa sair de lá, porque ela não tem razão, ela não tem emoção, ela não tem motivação, ela não tem força para sair desse estado onde ela está. Geralmente, nesse estado onde a pessoa precisa de ajuda de médico, ajudas de terapeutas, ajudas de amigos, ajuda de familiares. E a partir que a gente vai ascensionando a escala, a gente vai começando a vibrar no que se chama no vencedor. A gente está em posição de vítima. Escala baixa, a gente está em posição de vítima. Escala elevada, a gente está em posição de vencedor. Então, a partir de 200 Hz, a gente está na coragem, a gente está vibrando na positividade, a gente está vibrando, às vezes, na neutralidade. Não está ruim, mas tu está em paz, tu está neutro ali. E essas são escalas onde a gente começa a ter poder. Poder de co-criar, poder de fazer projeto, poder de entrar na política, poder de criar instituições, poder de ter bons relacionamentos. E nesse patamar a gente está
no vencedor. Então a gente está vencendo os obstáculos da vida e está conseguindo cada vez mais ter progressos no rumo da nossa evolução. Mas não se para por aí. A gente precisa vibrar nos 400, 500 Hz, que é o amor incondicional. O amor incondicional está além do amor emocional que as pessoas normalmente dizem que é amor incondicional. Por exemplo, um amor de mãe para filho nem sempre é incondicional, porque a mãe ama o filho dela, mas critica o filho da vizinha, ou da irmã, ou da cunhada. Então isso não é amor incondicional. Amor incondicional é quando você ama, independente de qualquer situação, de qualquer razão. Então aí nós estamos mais perto da consciência crística. Então a partir dos 500 Hz a gente está vibrando no amor incondicional. Nos 500 Hz a gente já tem total condição para curar qualquer tipo de doença, para ajudar as pessoas, para criar grandes projetos, grandes transformações para a humanidade. E a partir dos 500 nós nos transformamos num veículo de Deus. Nós nos tornamos num veículo da fonte co-criadora. O nosso ego, o nosso aspecto humano, ele sai de jogo. E aí a gente se transforma em um instrumento para ajudar os demais a subir, a ascensionarem nessa escala de evolução. Normalmente o nosso planeta Terra, no estado atual, está vibrando em 200 Hz. Então a gente está num estado, entre aspas, evolutivo, porém a gente está muito no ego. A gente ainda mata, a gente rouba, a gente faz guerra. Então a gente ainda está no aspecto ainda muito humano. A gente precisa ir para o aspecto da iluminação. Então a gente vai tomando consciência e aos poucos, no decorrer, a gente vai limpando os aspectos no inconsciente, onde trava, onde sintoniza a nossa onda, a nossa estação de rádio nessas frequências baixas, para a gente ouvir outras rádios, para a gente levantar o nosso estado emocional para a onda, o aspecto vibracional, o campo energético nosso, sintonizar outras maravilhas. E a partir desse momento, então, a gente sai desse estado de sobrevivência. Então, a gente sai do cérebro reptiliano, da luta ou fuga. Ou ao tempo todo está procurando prazer em alguma coisa, ou está procurando fugir da dor. E quando a gente está no estado de iluminação, estado de 500 Hz por aí, a gente está no estado de plenitude. Então, tudo está perfeito, tudo está maravilhoso. Mas não como uma ideia filosófica, é porque realmente a pessoa se sente como tal. E nesse aspecto a pessoa se solta, a pessoa se desapega do que ela quer. Aí quem começa a assumir o controle é a alma, é o aspecto do divino, é o aspecto espiritual da pessoa. E o aspecto espiritual da pessoa, ele é atemporal, ele sabe o que é melhor para a pessoa. Então a gente começa a se desidentificar dos prazeres mundanos aqui, e por decorrência, o nosso espírito, o nosso aspecto espiritual, numa escala consciencial elevada, traz muito, mas muito mais prazer do que a gente sequer tem noção, do que a gente sequer tem ideia. E nos conecta com as melhores possibilidades, os melhores futuros variáveis. Aí, nesse ponto, a pessoa não tem mais aquela preocupação, não tem mais aquela ansiedade. É que nem eu falei, nesse ponto a pessoa, ela realmente tem domínio das suas emoções, domínio do seu aspecto mental, domínio da matéria, domínio de processos de curas emocional, mental, espiritual e por aí vai. E ela começa a se colocar em disposição de canal para que a fonte criadora, Deus divino, não importa, comece a usar ela como um veículo aqui para ajudar os demais. Então, para a gente se tornar anjos da guarda, para a gente se tornar parte da solução dos problemas humanos, dos problemas humanitários, não fazer parte dos problemas. E a gente faz parte da solução dos problemas. E o bacana é que o Energy Healing, ele consegue identificar para as pessoas que começam vibrar um pouquinho melhor, começam a entender tudo isso e começam a querer vibrar numa escala maior. O Energy Healing, ele ajuda muito porque vai identificar o que tem lá no inconsciente que mantém a pessoa vibrando baixo. Quais são os medos? Medo é vibração super baixa. Quais são os traumas que a pessoa tem que faz vibrar na culpa, na vergonha, lá no inconsciente?
Então o Energy Healing consegue ir dissolver, curar todos esses traumas bem pesados. Na maior parte das vezes a gente consegue fazer numa única sessão, coisas que às vezes em psicoterapia se leva 5, 10 anos, a gente consegue fazer em uma única sessão com o Energy Healing. Eu, particularmente, eu mapeio quando as pessoas vêm procurando solução para mim, as emoções da pessoa através das 5 feridas básicas emocionais. A maior parte dos problemas está nas 5 feridas básicas emocionais, que é traição, rejeição, abandono, injustiça e a outra eu esqueci. Eu vou trazer um vídeo falando sobre as feridas emocionais. Então, quando a gente começa a identificar, a gente sai do vitimismo, a gente para de perceber que a solução não está no externo. A partir do momento que a gente começa a fazer as mudanças internas, o externo começa a vir para a gente. Eu conheço pessoas que não têm todo esse processo intelectual de espiritualidade, de lei da atração, e são muito mais prósperas financeiramente do que eu. E essas pessoas nem comungam desse lado de prosperidade, mas é nítido, é claro que elas não têm, por exemplo, os traumas, os tabus, os preconceitos que eu tinha em relação a dinheiro. É por esse ponto aí que a gente vê se o sol nasceu para todos, porque algumas pessoas vivem em extremo sofrimento e outras pessoas vivem no maior conforto, que a gente às vezes nem por sonho a gente consegue se sentir como essas pessoas. É porque lá no inconsciente dessas pessoas que vivem esse conforto não tem os nódulos que nós temos, fazendo com que a gente não tenha essa posição de vida que essas pessoas têm. Assim como a gente também tem algumas coisas que outras pessoas até invejariam ter essas coisas que a gente tem, elas não têm porque elas têm os bloqueios que elas não conseguem ter esse acesso que a gente tem. Então é muito interessante quando a gente começa a tomar consciência disso e aí a gente começa cada vez a buscar mais fazer essas curas, fazer essa integração do aspecto sombra em nós. Então, a gente integrar a parte anjinho e a parte capetinha que existe dentro de cada um. Eu sei que dentro da linguagem dos católicos não gosta muito do que a gente fala dessa forma, capeta, mas assim, aqui eu trago a coisa como aspecto de cura. Então, não é pelo lado pejorativo e é o aspecto sombrio que todos nós temos dentro de nós e a gente precisa falar de uma linguagem simples para que todo mundo entenda isso, para não ficar aqueles papos filosóficos, os papos científicos e parece que é uma coisa inatingível. Então, a gente desce no âmago da questão e vê o que nos incomoda no dia de hoje, o que aflige, é isso e aquilo, o que está por trás disso? Por trás disso, isso. Na infância sofreu isso. Então a gente vai lá, resolve, cura isso e a pessoa começa aos poucos ascensionar na escala vibracional. Aí sim dá para fazer manifestação de desejos, manifestação de carros, manifestação das mais variadas formas possíveis para que a gente realmente viva o nosso sonho. Então, aí, com certeza, esses rituais de prosperidade, essas coisas assim pode funcionar, senão não funciona, porque a pessoa ela vibra alto, 10% que é o lado consciente e 90% tá lá com trauma, tá com tabu, tá com preconceito, tá lá gestando uma doença no inconsciente da pessoa, que mais cedo ou mais tarde se manifesta no corpo físico. Ou as doenças que já estão manifestadas no corpo físico. A pessoa roda em todos os especialistas médicos por aí e não tem cura, não consegue promover a cura disso. Tá tudo lá no inconsciente. Então hoje nós temos muitas pessoas já falando disso e muitas pessoas ajudando as pessoas nesse aspecto. Muito obrigado pela sua participação, nos vemos no próximo encontro. Eu sou José Silveira, terapeuta healer, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino de notificação também, porque aqui tem conteúdo que pode transformar a sua vida de verdade. Até mais.